Boa noite. Boa noite. Réu no mensalão tucano, Eduardo Azeredo renuncia ao mandato de deputado federal. Taxistas com medo da violência em São Paulo instalam câmeras nos veículos. Moradores da freguesia do Ó reclamam dos congestionamentos causados por obras. Na Venezuela, sobe para 5 o número de mortos nos protestos. E na Ucrânia, após 26 mortes, presidente anuncia trégua com a oposição. Na reportagem de hoje sobre os preparativos para a Copa, vamos mostrar a Arena Corinthians e o entorno. Da violência, taxistas estão instalando câmeras de segurança nos veículos. O sistema, que é uma novidade para o setor, tem como objetivo inibir a ação de bandidos. Só neste ano, 2 taxistas já foram assassinados em São Paulo. Vanilde é taxista há 36 anos. Já pensou em parar de trabalhar por ser vítima da violência. Eu já fui assaltada e sequestrada por pessoas que estavam de roupa social, com sacola de marca em mãos, de gravata, e, no entanto, eu fui assaltada e sequestrada. Então, ninguém tem estrela na testa. O risco é grande, sim. Agora, o táxi dela está mais bem equipado. Foi instalado um sistema de câmeras. A luz de LED do teto, no banco de trás, só apaga se ela acionar. Se a pessoa está já com más intenções, ela vai desistir, porque ela sabe que ela vai ser reconhecida. E isso me deixa mais segura. O passageiro que entra no táxi é informado que está sendo filmado. E tudo que acontece aqui é gravado em uma central de monitoramento. Esta é parte da central de monitoramento. Atualmente, cerca de 20 taxistas já circulam por São Paulo com câmeras instaladas dentro dos táxis. A câmera usada dentro do veículo é de um smartphone, acoplado em um suporte no para-brisas do carro. Toda a gravação é arquivada, inclusive a nossa viagem com Dona Vanilde. A imagem é capturada a cada 2 segundos, por isso temos a impressão de pulos na sequência de gravação. Hoje, para ele usar esse sistema, ele vai gastar R$ 45 por mês. Ano passado, nos 3 primeiros 4 meses do ano, foram assassinados 7 taxistas, além do número de assaltos que ocorre com uma certa frequência, né? Dos 33 mil taxistas da cidade, 26 mil são sindicalizados. Segundo o Sindicato dos Taxistas Autônomos, 70% destes já foram assaltados. Paiva está na profissão há quase 40 anos. Nem se lembra mais quantas vezes foi assaltado. No começo até que a gente contava, mas depois a gente perdeu a conta, né? Já perdi a conta, porque às vezes tinha 2 assaltos por mês. Ele também colocou um novo sistema e passou a trabalhar mais tranquilo. Eu acho que eu já escapei de algumas tentativas de assalto, né? Me sinto mais protegido, né? E a Prefeitura anunciou uma parceria para colocar táxis à disposição de pessoas com deficiência física. 89 táxis acessíveis da capital passarão a fazer corridas pagas pelo município. Hoje, 388 vans já levam os usuários a compromissos médicos, escola, trabalho e lazer. Segundo a Prefeitura, a inclusão dos táxis nesse serviço visa atender o crescimento da demanda. Assim como no caso das vans, o usuário vai precisar fazer um agendamento prévio de 20 dias. Ainda não há uma data para o início do serviço. Moradores da freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, reclamam dos congestionamentos causados no trânsito por conta de obras da Prefeitura. Para implantar um novo corredor exclusivo para ônibus, a CT interditou uma das faixas das avenidas Inajar de Souza e Marquês de São Vicente e da ponte da freguesia do Ó. Desde a semana passada, quilômetros de filas de carros e ônibus se formam na região. As manhãs na freguesia do Ó, na Zona Norte, tem sido assim. Tráfego carregado e motoristas nervosos. Boa tarde, transformando a cidade numa porcaria. O motivo? A interdição de uma das faixas da ponte da freguesia para o recapeamento da pista e implantação do corredor de ônibus. O senhor passa aqui todo dia? Todo santo dia. Agora, para quem entra às 9, tem que acordar às 5 horas da manhã. Da onde que o senhor vem? Aqui da freguesia mesmo. E aí vai para onde? Barra Funda. Demora quanto?
1h20. Aqui na Avenida Nossa Senhora do Ó, o trânsito está travado desde as 6 horas da manhã. Os carros estão tentando passar, inclusive pela faixa de ônibus, mas não tem muita alternativa. Logo aqui, a 1,5 km da onde as obras estão sendo feitas, a CET avisa o motorista para tentar usar outros caminhos. O problema é que a maioria deles diz que não há alternativa para chegar no destino. Aqui no Parque Dom Pedro eu levava 40 minutos. E agora? 40 minutos até aqui, de casa, que eu moro aí na Brasilândia. Até chegar lá agora? É 2 horas para chegar lá. Não tem alternativa? Não tem, tem que passar pela ponte. Placas eletrônicas foram espalhadas pela região e agentes da CET trabalham nos cruzamentos para amenizar o transtorno. O novo corredor de circulares vai ligar a Zona Norte ao centro da cidade. As obras começaram no dia 12 de fevereiro e a previsão para o término da instalação de 14,5 km do novo corredor de ônibus é de 1 mês. Enquanto isso, o trânsito fica caótico aqui na ponte da Freguesia do Ó, difícil para os motoristas e para os passageiros também, que vão se acumulando no ponto de ônibus. Fechou? Complicado, né? Tá cheio assim todo dia? Todos os dias estão assim. Muitos preferem andar cerca de 2 quilômetros em vez de pegar a condução. Nós estamos andando de pé. Vem direto do começo da Anajá até aqui. Levantar 5 horas da manhã para poder ir trabalhar, quem entra no serviço 8 horas da manhã. Que é isso é demais. Teve dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses ficou aí, ó. Tudo parado. Eles não podiam começar essa obra antes. E tem que vir a pé. Tem que vir a pé, porque aí eu não chego no trabalho. Eu consigo chegar na faculdade 10 horas da manhã. Pego o ônibus 10 para as 6. Prejuízo também para o comércio. O movimento acabou mais ou menos 50% aqui, ó, um monte de frentistas sem fazer nada. O pessoal já vem muito atrasado, não vai parar para abastecer. Com o trânsito complicado aqui na ponte, o congestionamento vai se alastrando por toda a cidade. Aqui na Marginal Tietê, os carros que vão acessar o viaduto formam filas de quilômetros. E aí, no sentido da Castelo Branco, o caos continua na Marginal. Nas ruas do bairro, a situação não é diferente. Nas vias que levam à Avenida Inajar de Souza, o congestionamento que começa às 6, normalmente atravessa amanhã. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou hoje a proposta que reduziria a maioridade penal em casos de crimes hediondos. O placar foi apertado, 8 votos a favor e 11 contra. A proposta reduziria de 18 para 16 a maioridade penal para crimes de terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos, que inclui homicídios, latrocínio, extorsão com morte ou mediante sequestro e estupro. A redução também seria aplicada em casos de reincidência de lesão corporal grave ou roubo qualificado. O autor do projeto, senador Aloysio Nunes, do PSDB, disse que pretende apresentar recurso para que o texto volte a ser analisado, desta vez pelo plenário da Casa. A onda de calor também tem afastado os doadores de sangue em São Paulo. A Fundação Pro Sangue atualmente conta com apenas 1/3 da regularidade no abastecimento, que é feito por diversas instituições de saúde. A Fundação Pro Sangue está com apenas 1/3 de todo o estoque necessário para abastecer 100 instituições de saúde. Essa falta, esse estoque baixo, costuma acontecer mais no inverno, né? As pessoas evitam de sair de casa por causa do frio e não no verão. Quem vai explicar para a gente por que isso está acontecendo agora é a médica Fernanda Maria Santos, que é da Fundação Pro Sangue. Por que está acontecendo esse estoque baixo? As temperaturas extremas, tanto do frio quanto do calor, seguram as pessoas mais em casa mesmo, né? Então, esse calor extremo, as pessoas preferem ficar num lugar que seja mais fresco, ao invés de sair pela rua no calor e chegar até o posto de doação. E também é uma época onde existem quadros de infecção que limitam também a doação, né? Infecções virais, as pessoas precisam esperar pelo menos uma semana da recuperação para poder doar sangue. O carnaval está chegando, também preocupa. Bastante, né? As pessoas viajam e esquecem de fazer a doação, então é uma época que o estoque fica mais baixo pela falta do doador e também pelo aumento do consumo por causa de acidentes que acontecem nessa época do ano. Para mais informações sobre doação de sangue, basta acessar o site prosangue.sp.gov.br ou pelo telefone 0800 55 0300.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, voltou a defender hoje punição rigorosa aos funcionários públicos, se ficar comprovada a participação deles no caso Alstom. Nesta terça-feira, a Justiça Federal de São Paulo abriu processo criminal e tornou réus 11 acusados de participar de um suposto esquema de pagamento de propina pela empresa Alstom a políticos e funcionários públicos ocorrido entre 1998 e 2002. O juiz Marcelo Cavalli também decretou o fim do sigilo do processo. O dinheiro, cerca de 23 milhões de reais, teria sido pago pela Alstom para obter um aditivo no projeto de modernização de subestações de energia. O governador Geraldo Alckmin salientou que nenhum dos suspeitos trabalha atualmente no governo e defendeu punição aos envolvidos. Nenhum deles hoje pertence ao governo, nem tem nenhuma relação com o governo, e nós estamos fazendo toda a colaboração para se buscar a verdade e, se houver qualquer confirmação, punição exemplar e ressarcimento ao Estado. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, disse hoje que o pagamento dos chamados supersalários de servidores do Legislativo voltará a ser feito já em fevereiro. Os supersalários são aqueles que os servidores recebem acima do teto do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 29.400. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou em liminar que a Câmara e o Senado voltem a pagar o salário, contrariando o Tribunal de Contas da União, que em outubro havia recomendado a suspensão do benefício. O pagamento não será feito de forma retroativa, valendo apenas a partir da concessão da liminar na Justiça. Agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bob? O PT deve retomar a presidência da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. O Brasil tem uma dívida para com o discurso e ações da dupla Feliciano-Bolsonaro. Ambos personificaram o descaso diante da importância do tema direitos humanos. Não apenas. A comissão ter caído nas mãos de tal dupla acentuou um afastamento, certo esgarçamento que já ia se dando entre o PT e movimentos sociais, sua base histórica. A ligação visceral com bases sociais em múltiplas frentes foi, em síntese, o que levou Lula e Dilma à presidência. Na luta pela manutenção do poder, alianças cada vez mais obscuras, quando não promíscuas, foram dissociando porções hegemônicas do PT de várias de suas bases. Feliciano nos direitos humanos é evidência disso. Se as ruas de junho foram choque de realidade, também é o espaço cedido e ocupado pela verborragia da Idade Média. Já nos dias de hoje, seja com fato ou com ficção, se busca atribuir apenas a franjas de dita extrema esquerda a responsabilidade por atos de violência. É tempo de notar o que se passa também à direita. A ascensão de porta-vozes como Feliciano e Bolsonaro mostra à direita, a extrema-direita, saindo do armário. Há quem ainda diga que direita e esquerda já não existem. Quem diz isso costuma ser da direita, que pagou e ainda paga preço de ter sido indutora e alma da ditadura. Ditaduras existiram e existem à direita e à esquerda no mundo todo. No Brasil, a ditadura nasceu numa ação de militares, porções da sociedade, do empresariado, inclusive da grande mídia. Agora, uma nova direita avança, movida por fatores econômicos, sociais e culturais. As redes sociais, por exemplo, são espaços onde todas as tribos se encontram e se agrupam. A chamada direita nunca perdeu certas hegemonias na comunicação, por exemplo. Agora avança em busca da hegemonia na política, e isso é parte do jogo democrático. É saudável que se escancarem os armários. Talvez assim nos livremos da armadilha de um discurso moral que não resiste aos fatos. A violência, inclusive nas linguagens, está no cotidiano. Para se enfrentar o discurso do ódio e a barbárie como solução, é fundamental o uso da razão. Para Norberto Bobbio, pensador italiano, o que diferencia esquerda e direita seria, em resumo, o modo de encarar o problema da desigualdade social e o como enfrentá-lo. Para tanto, é preciso saber com que clareza quem é o quê. Há dias se busca ou se inventa
quem supostamente fez dobrar sinos e sininhos em um extremo. Com palavras e atos atropelando direitos humanos, Bolsonaro e Feliciano emprestaram rosto e significados à direita, ao extremo da direita. Boa noite. A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anuncia mudanças nos critérios de avaliação dos desfiles do Carnaval deste ano. O número de jurados por quesito cairá de 5 para 4. Além disso, 40% do júri será diferente da equipe de 2013. Em relação às notas, apenas a menor será descartada. Até o ano passado, a maior também era desconsiderada. Uma outra novidade será no critério das penalizações. Agora, elas serão divididas em leve, moderada, grave e gravíssima, com descontos que vão de 0,1 a 2 pontos. E assim como no ano passado, as torcidas não poderão acompanhar a apuração das notas para evitar o tumulto ocorrido em 2012, quando um membro de uma escola invadiu a área da apuração e rasgou os votos de um jurado. As escolas de samba de São Paulo desfilam no AMB nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Na segunda reportagem sobre os preparativos de São Paulo para receber a Copa do Mundo, nossa equipe mostra como estão as obras na Arena Corinthians, nas ruas e avenidas do entorno do Itaquerão e também do monotrilho na Zona Sul. Quando o assunto é jogo da Copa em São Paulo, a bola da vez é o Polo Institucional de Itaquera. Em outras palavras, 4 obras viárias orçadas em 548 milhões de reais e a construção da Arena Corinthians, com um investimento de outros 820 milhões. O complexo da Zona Leste ocupou lugar de destaque nas visitas da comissão da FIFA à capital paulista. O motivo? Os atrasos, principalmente no Itaquerão, que começou a ser erguido em maio de 2011. De acordo com o primeiro cronograma, a Arena Corinthians deveria ter sido entregue em dezembro. Com um acidente em novembro do ano passado que deixou 2 pessoas mortas, a FIFA prorrogou o prazo de entrega. A expectativa agora é que o estádio fique pronto até o final de abril. O local vai sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo em 12 de junho e outros 5 jogos do Mundial. De acordo com o Comitê Especial da Prefeitura, a queda do módulo da fachada do estádio não afetou a estrutura da obra. O gerente de ações garante que 97% do empreendimento está pronto e que o novo prazo será cumprido a tempo de realizar os eventos testes exigidos pela FIFA. O estrago emocionalmente foi grande, perder 2 vidas, né? Tecnicamente não assustou a empreiteira, porque o que tem que fazer é tirar a peça que já foi tirada. Uma empreiteira do porte da que está fazendo a obra termina isso aí tranquilamente. A peça já está sendo feita, nova, e vai ser colocada até 15 de abril. No setor viário, as obras que facilitarão o acesso à região foram iniciadas em 2012 e deveriam ser entregues este mês. Só que ainda estão em andamento, com cerca de 15% do projeto a terminar. A obra com previsão de maior atraso aqui em Itaquera é este trecho, a ligação entre as avenidas Jaco Pêssego e José Pinheiro Borges. O dilema é o seguinte: a Dersa, que é responsável pela obra, diz que o atraso se deve à demora da Prefeitura de São Paulo em fazer a desocupação de alguns terrenos aqui do entorno. A Prefeitura, por sua vez, afirmou que de dezembro a janeiro deste ano já desocupou outros 13 imóveis. Aquela parte não é uma parte que me preocupa mais, porque já fecharam os viadutos que passam por cima da Radial, todos já fecharam, que era a preocupação maior, porque passa em cima do metrô em Serpenteiro, podia ter cuidados especiais para não cair nada em cima do metrô. Isso aí já está superado, já fechou. O que tem agora é a parte de acabamento, pintura de faixa, o viário, você pode olhar lá, está pronto. A Ardevan Machado, que fica em frente ao terreiro e perto da FATEC, também já está quase concluída. Ao todo, 26 terrenos foram adquiridos e 8 famílias removidas. De acordo com o município, houve lentidão nos trâmites jurídicos que envolveram as desocupações. Enquanto isso, na Zona Sul, a conclusão das obras da linha 17 Ouro do metrô, que vai ligar o aeroporto de Congonhas ao bairro do Morumbi, foi esticada para 2016. O projeto de 3 bilhões de reais foi retirado da matriz de responsabilidade da Prefeitura quando o estádio do Morumbi foi excluído do roteiro da Copa pela FIFA em 2010.
Dos quase 18 quilômetros de extensão da nova linha, apenas 7 serão entregues este ano. E amanhã, na terceira reportagem sobre os preparativos de São Paulo para receber a Copa, vamos mostrar se o paulistano está pronto para receber os turistas estrangeiros. Museu de Anatomia Veterinária da Universidade de São Paulo, que se mantém com doações de animais mortos vindos de zoológicos do estado, faz parceria com a autopista Regis Bittencourt. O objetivo é ampliar a coleção do museu com os bichos que antes ficavam jogados na rodovia. A placa indica que na região há animais selvagens. A sinalização pode ser vista em vários trechos da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Mesmo com a advertência, os atropelamentos são constantes. Marcos mora ao lado da rodovia e já encontrou várias carcaças. Raposa, uriscacheiro, gavião carcará, paca, anta, capivara. A capivara é a espécie silvestre mais atropelada nas estradas de São Paulo. Passagens subterrâneas como essas são alternativas para evitar esse tipo de acidente. Imagens feitas pela Universidade de São Paulo em 10 túneis de rodovias do estado flagraram a travessia de 21 espécies, entre elas capivara, veado e lobo-guará. Na rodovia Regis Bittencourt ainda não há este monitoramento. Desde dezembro do ano passado, pelo menos 10 animais já foram recolhidos. Eles são trazidos para este posto da concessionária que fica em Miracatu, no Vale do Ribeira, onde são congelados. Aqui a gente viu vários animais silvestres que foram recolhidos, entre tamanduás, aqui a gente vê uma pequena raposa e também tem as aves, como o jacu e o tucano. Alguns animais recolhidos já estão no museu, que fica dentro da cidade universitária. Entre eles, o filhote de veado e o gavião carcará. A maior parte dos animais que vêm para cá, eles foram atropelados, sofreram algum tipo de acidente e a gente avalia a quantidade de fraturas, como que esse material pode ser reaproveitado. O Museu de Anatomia Veterinária da USP existe desde 1984 e é aberto ao público. No acervo, há mais de 1.000 itens, entre esqueletos e animais conservados para exposição. O animal, quando ele morre, sofre algum tipo de acidente, ele poderia ser simplesmente descartado, jogado fora. Trazendo ele para o museu, nós conseguimos reaproveitar esse material com finalidades educativas. O Museu de Anatomia Veterinária da USP fica aberto para exposições de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, entre 9 da manhã e 2 da tarde. A entrada é gratuita. E a madrugada de hoje foi a segunda mais fria do ano, mas durante o dia já esquentou um pouco mais, só que não chegou a fazer aquele calorão. À tarde, a máxima chegou aos 27 graus, mas agora à noite as temperaturas estão mais amenas e dá até para sentir um frio. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. São Paulo segue com o tempo seco. Já a metade norte do país terá mais um dia de muita chuva. As áreas de instabilidade continuam ativas tanto no centro-oeste quanto no norte e nordeste do Brasil. Com o calor e a alta umidade do ar, as chuvas não têm hora para acontecer e podem ser volumosas. Os maiores volumes, como dá para ver no mapa, são esperados para essa área, entre o Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Pará, Piauí, até o interior de Pernambuco. No sul do Brasil, uma nova frente fria se aproxima e pode provocar chuva no interior da região. A máxima chega aos 29 graus em Belo Horizonte e aos 33 em Porto Alegre. Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ainda faz frio na madrugada. O dia amanhece com névoa, mas esquenta rápido ainda pela manhã. Há chance de chuva apenas no norte e oeste paulistas. Em Votuporanga, a máxima chega aos 36 graus. Já na região de Ribeirão Preto, faz calor de 33. A faixa leste segue sem chuva e as temperaturas ficam em torno dos 29 graus. E cuidado com o sol, os índices de raios ultravioletas estão em níveis extremos.
Amanhã na capital, mínima de 17, máxima na casa dos 30 graus. No final de semana, esquenta mais e pode chover. Máxima de 31 na sexta e de 32 no sábado. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O nível do sistema Cantareira voltou a cair. Em apenas um dia, o índice passou de 18,4% para 18,2%. A queda acontece um dia depois de o governador do estado, Geraldo Alckmin, descartar o racionamento de água em São Paulo. A Sabesp não soube informar qual é o limite que o sistema Cantareira suporta até que se deva começar um possível racionamento. Formado por 4 represas, o sistema é responsável por abastecer casas de mais de 8 milhões de pessoas na Grande São Paulo. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os lagos do chamado sistema Cantareira estão com um nível perto de 18% da capacidade, como a gente acabou de ver. Desses lagos sai a água para mais de 9 milhões de pessoas no estado de São Paulo, a maioria na Grande São Paulo. Os lagos ainda estão secando, mesmo com as chuvas dos últimos dias. Nessa mesma época, no ano passado, estavam com metade da capacidade. Em 2012, com 3/4 da capacidade. Algumas cidades da Grande São Paulo já sofrem com rodízio de água, uma espécie de racionamento. O que tem a ver o risco de falta d'água com a economia? Tudo a ver. Quando não há seca e risco de falta d'água, quase ninguém pensa na origem da água. De onde ela vem, quanto custa para fazer um estoque, um reservatório, quanto custa transportar a água. Quase ninguém se preocupa em saber se estão sendo feitas as obras necessárias para garantir água para todo mundo. Menos gente ainda se preocupa em saber se as empresas de saneamento perdem muita água por vazamentos ou outras ineficiências. Mas tudo isso é assunto muito sério. Trata-se daquilo que se chama de investimento e manutenção da infraestrutura. Infraestrutura é tudo aquilo que dá a base para uma economia e uma sociedade funcionarem direito, sem traumas, com racionamentos de eletricidade e de água. Congestionamento de trânsito e de filas no ponto de ônibus e estação de metrô também são uma espécie de racionamento. Construir uma boa infraestrutura e mantê-la em bom estado é uma tarefa sem fim e caríssima. É preciso disciplina para reservar dinheiro para obras de abastecimento de água, de eletricidade, para estradas, para trens. Não se arruma esse dinheiro de uma hora para outra, nem se resolvem esses problemas em um ano ou mesmo 2. Isso é um problema de planejamento econômico muito sério. Mas a gente liga para isso na hora de votar, dos debates eleitorais? Na hora de discutir as opções do governo, se vai gastar nisso ou naquilo? Em geral, a gente não quer saber muito se é preciso que o governo poupe para gastar mais em obras básicas. Em geral, a gente pensa que essas obras caríssimas caem do céu. Se a gente continuar pensando assim, vai ter que esperar soluções do céu, que chova para não haver racionamento de água ou de luz. Boa noite. A receita do setor de serviços cresceu 8,5% em 2013, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O crescimento foi inferior ao registrado em 2012, que havia sido de 10%. A maior alta veio do setor de transporte aéreo, 16,8%, e dos setores de alojamento e alimentação, que cresceram 10,6% cada um. Os serviços respondem por mais de 60% do Produto Interno Bruto brasileiro. O deputado federal Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas e ex-presidente nacional do partido, renuncia ao mandato. No último dia 7, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a condenação de Azeredo a 22 anos de prisão no processo do chamado Mensalão Tucano. Azeredo não compareceu à Câmara. A carta de renúncia foi lida no plenário pelo deputado Inocêncio Oliveira. No texto, o ex-deputado afirma ser vítima de acusações injustas e agressivas. Azeredo é acusado de lavagem de dinheiro e peculato. Segundo o Ministério Público, ele se beneficiou do chamado Mensalão Tucano. Teriam sido usados recursos públicos e doações ilegais na campanha de Azeredo à reeleição, como governador de Minas em 98. O caso é considerado o embrião do mensalão petista. A renúncia é interpretada em alguns setores como uma saída jurídica para se livrar do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora, a Corte vai decidir se mantém o processo ou se encaminha para a primeira instância. Nesse caso, poderia haver mais demora e prescrição de alguns crimes. Além do Tucano, o senador Clécio Andrade, do PMDB de Minas, também é réu no processo. Ele foi candidato a vice na chapa de Azeredo em 98. No julgamento de primeira instância
do Mensalão Tucano, o publicitário Marcos Valério já foi condenado a 2 anos e 2 meses pelo crime de corrupção ativa e ainda pode recorrer. Após pressão de moradores da Zona Leste e do Centro, São Paulo viu a possibilidade de novos parques, como o Augusta e o Vila Ema, serem abertos à população. No entanto, os projetos ainda não saíram do papel. O mato tomou conta do estande de vendas da construtora. O terreno, de 17 mil metros quadrados na Vila Ema, Zona Leste de São Paulo, não virou condomínio de prédios, mas também não virou parque, como reivindicam há quase 5 anos os moradores do bairro que fundaram o movimento Viva o Parque Vila Ema. Essa é uma das últimas áreas verdes da região e tem quase 500 árvores de várias espécies. O menor índice de verde da cidade de São Paulo. Tendo uma área dessa, não é possível que a gente perca para a construção, sendo que a gente é uma das áreas com menos verde em toda a região, né? Então a gente tem realmente uma área que deveria ser preservada, né? Pelo bom senso, né? Em 2010, a área foi decretada de utilidade pública para a criação de um parque pela Prefeitura de São Paulo. No ano passado, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente chegou a anunciar que tinha a verba certa para pagar a desapropriação aos proprietários do terreno. O que preocupa o movimento é que esse decreto vence no ano que vem e até agora o parque não saiu. No início do ano, o prefeito Fernando Haddad disse que a decisão da Justiça, contrária ao reajuste do IPTU, afetaria todas as secretarias municipais que dependem de desapropriações, porque os pagamentos dessas indenizações só podem ser feitos com recursos do município. Em dezembro, o prefeito também sancionou a lei que criou o Parque Augusta, mas disse que a cidade não poderia arcar com os 70 milhões de reais da desapropriação. Assim como o Parque da Vila Ema, o Augusta também foi comprado por construtoras que queriam erguer prédios em uma parte do terreno. Lá também houve mobilização popular para barrar as obras. Apesar da luta e de algumas vitórias, ambos seguem fechados para a população. As pessoas têm que pensar um pouco diferente, não só na parte material, mas na parte humana, que é importantíssima. Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente afirma que foi solicitada à Secretaria de Planejamento a liberação de quase 12 milhões de reais para a implementação do Parque Vila Ema. De acordo com a pasta, o decreto de utilidade pública para a implantação do parque expira em dezembro de 2015. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Portuguesa decide entrar na Justiça Comum para reaver pontos perdidos em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em dezembro. Sentença que determinou o rebaixamento do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Celso Cardoso. Algo, Estela, que até hoje a Portuguesa e sua torcida não conseguem aceitar. Ontem, o Conselho Deliberativo do clube se reuniu e decidiu por unanimidade que irá recorrer aos tribunais para tentar reverter a decisão do STJD, que no fim do Brasileirão do ano passado puniu o Clube Paulista com 4 pontos pela escalação irregular do meia Everton, ocasionando assim o rebaixamento da Lusa. Os dirigentes da Portuguesa veem semelhanças entre a situação atual e o caso do Gama, clube do Distrito Federal, que em 1999 foi rebaixado por uma decisão do STJD favorável ao Botafogo do Rio de Janeiro e conseguiu na Justiça Comum recuperar a vaga na elite. Na ocasião, a CBF não organizou o Campeonato Brasileiro e coube ao Clube dos 13, extinto, realizar a Copa João Avelange com o Gama entre os times do módulo da elite. A Portuguesa pode sofrer punições da CBF e da FIFA pela decisão de entrar na Justiça Comum e essas punições variam de advertência até a desfiliação do clube. Celso, o principal argumento da Portuguesa é de que não foi cumprido o Estatuto do Torcedor, é isso? Exatamente, isso é um dos pontos que a Portuguesa reivindica. Como houve uma interpretação para a punição da Portuguesa, existe também a possibilidade de outra interpretação no sentido de manter o time na primeira divisão. Vai ser uma longa briga, obviamente existe o risco de desfiliação, mas na ocasião o Gama conseguiu, a partir da ação na Justiça Comum, o ingresso na primeira divisão. Na segunda divisão tivemos também recentemente esse tipo de situação. Então, em ano de Copa do Mundo, duvido que a FIFA tome uma atitude mais drástica e enérgica para prejudicar a Portuguesa e, consequentemente, o futebol brasileiro. E agora vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. Os visitantes, mais uma
uma vez, se deram bem nos jogos de ida das oitavas de final. Com gols de Kroos e Miller, o Bayern de Munique derrotou o Arsenal em Londres por 2-0. Jogo que teve 2 pênaltis perdidos. No outro jogo da quarta-feira, o Milan caiu em casa diante do Atlético de Madrid. Diego Costa fez o único gol do jogo. Ontem, o Barcelona e especialmente o Paris Saint-Germain conseguiram vitórias importantíssimas em território inimigo. Mas não faltaram queixas em relação à arbitragem em Manchester. Os 2 gols de Ibrahimovic ontem na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bayer Leverkusen colocaram o sueco na artilharia desta edição da Champions League com 10 gols. E o segundo dele no jogo, o terceiro do PSG, foi simplesmente impressionante. Uma pancada de perna esquerda no ângulo do goleiro Reno. Mais um para a coleção de gols bonitos de Ibra. Após a vitória por 4-0 na Alemanha, o atacante disse que o primeiro gol, logo aos 2 minutos, facilitou a vida da equipe francesa, que soube aproveitar os espaços que o Leverkusen teve que deixar para buscar o resultado. Caballé, autor do último gol da partida, comentou que o placar de 3-0 no primeiro tempo praticamente definiu o jogo. Na partida entre Manchester City e Barcelona, este lance, o do pênalti de Demichelis em Lionel Messi, tirou o técnico Manuel Pellegrini do sério. Eu acho que o árbitro decidiu o jogo. No início da jogada, Jesus Navas foi derrubado a 3 metros dele e o lance seguiu. E também o fato de que o pênalti não foi pênalti, foi falta fora da área. E jogando 40 minutos com 10 jogadores contra o Barcelona é muito difícil, apesar de achar que nos apresentamos bem com 1 a menos. Aí no final, eles marcaram o segundo gol. With one player less, we also play well. We try to draw and in the last minute they scored the second goal. O treinador do City ainda falou que colocar um árbitro sueco numa partida desse porte foi um erro. Precisávamos de um juiz com mais experiência. E o erro foi ainda maior porque este mesmo árbitro prejudicou o Barcelona na fase de grupos contra o Milan, disse ele, referindo-se a uma possível compensação para a equipe espanhola. But I repeat, I think the best mistake was to put a referee that damaged Barcelona in the stage of group. A verdade é que o Barcelona venceu no melhor estilo Barcelona. Vantagem na posse de bola, toques rápidos e Lionel Messi como o melhor do jogo. Daniel Alves, no final da partida, fez o segundo e deixou a equipe catalã muito perto da vaga nas quartas de final. E Ronaldinho Gaúcho é indicado ao Prêmio Laureus, o Oscar do esporte. Acredite, ele concorre na categoria Melhor Retorno do Ano. O meia do Atlético Mineiro foi indicado graças ao desempenho dele no ano de 2013, quando ajudou o Atlético Mineiro a vencer pela primeira vez a Copa Libertadores, além de conquistar a 3ª colocação no Mundial de Clubes da FIFA. Outros grandes nomes do esporte concorrem com ele, como o tenista Rafael Nadal, a estrela do golfe Tiger Woods e o brasileiro de vela Robert Scheidt, que voltou a competir na classe laser e conquistou o título mundial pela 9ª vez. Se vencer, Ronaldinho será o 2º brasileiro a ser premiado nessa categoria. Em 2003, o Ronaldo Fenômeno foi vencedor por sua atuação no Mundial de 2002, quando ajudou o Brasil a conquistar o pentacampeonato, depois de se recuperar de sérias lesões. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 26 de março, em Kuala Lumpur, na Malásia. Na categoria dele foi uma boa escolha, né, Celso? Foi uma boa escolha, mas não é favorita, não. Boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. Na Venezuela, continuam os protestos que pedem a renúncia do presidente Nicolás Maduro. Uma Miss morreu após ser baleada em uma manifestação. A vítima mais recente da violência nos protestos é a Miss Turismo do estado venezuelano de Carabobo, Hennessy Carmona, de 22 anos. Ela foi baleada na cabeça ontem e morreu hoje. Desde o início das manifestações, no último dia 12, 5 pessoas morreram. Mais de 120 foram presas durante os protestos que pedem mudança na política econômica do país e o fim da violência e da criminalidade. Hoje, manifestantes se reuniram na capital Caracas, em frente ao Palácio de Justiça, para esperar por Leopoldo Lopes, líder da oposição.
Ele se entregou ontem e é acusado pelo governo de ser o responsável pela morte de 3 pessoas envolvidas nas manifestações. Depois que ele foi detido, o partido de Lopes, o Voluntad Popular, divulgou um vídeo no qual ele pede que a população não se intimide pela repressão e não desista de lutar pela democracia. Vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O governo federal prepara projeto para tentar conter violência das manifestações de rua que prometem intensificar nesse ano de Copa e eleições. E hoje recebemos o professor de Direito Constitucional, Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo. Muito obrigada, Lembo, por estar conosco. Eu queria começar com um questionamento que o presidente municipal do PSDB fez, Milton Flávio, sobre um jantar no Palácio do Jaburu que foi oferecido a Paulo Scaff. O que eu quero saber é se um jantar a um pré-candidato do PMDB com a presença de políticos no Palácio Residencial Jaburu, que é a residência do vice-presidente da República, se isso fere a lei? Não, não fere. Primeiro porque é a residência do vice-presidente da República. Ele recebe quem ele imagina oportuno. Se os amigos dele pertencem a um determinado partido, ele recebeu. E recebeu, inclusive, a própria presidência da República. A presidenta Dilma esteve nesse jantar. Portanto, eu acho que ele simplesmente recebeu pessoas da sua intimidade, da sua amizade e não políticos. Portanto, é uma posição muito provinciana do presidente do PSDB. Agora, Lembo, tem sido várias as representações no Tribunal Regional Eleitoral, no TSE também, sobre essa questão de pré-campanha, das pessoas estarem antecipando campanha, os pré-candidatos, já que as convenções não aconteceram. Existe uma linha clara que separa aquilo que é função de alguém que exerce uma função institucional e o que é campanha quando se trata de pré-candidato? Eu acho que é uma posição muito cínica de quem combate as pré-candidaturas, porque o pré-candidato é pré-candidato a uma convenção partidária. Ele terá que se apresentar na convenção partidária e, portanto, ele tem que fazer campanha. Ele não está fazendo campanha para o cargo eletivo maior, mas sim para o cargo, para a busca de um lugar na chapa eletiva. Portanto, me parece tudo isso pequenas guerrilhas sem nenhuma fundamentação. No PT tem havido muitas críticas e duras críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal pela maneira como foi conduzido o julgamento do chamado mensalão. Disseram até que foi julgamento de exceção, político, tribunal de exceção, e que ao julgar muitos ministros estariam caluniando, insultando. Essas críticas à instituição que compõe, uma das bases do tripé que compõe a democracia. Isso é temerário? É um desserviço à democracia ou não atinge a instituição? Não atinge a instituição, porém acredito que alguns ministros efetivamente se portaram de uma forma histriônica, exageraram nas posições e alguns até mostraram posições partidárias no julgamento, o que não é bom. O Supremo devia ter um comportamento mais equilibrado, mais exemplar, do que simplesmente frases de efeito, principalmente porque as sessões são televisionadas. Eu faço também censura ao Supremo. Agora, Cláudio Lembo, o governo, como eu falei logo na abertura da nossa entrevista, está preparando aí um projeto de lei para tentar impedir esses atos de violência nas manifestações de rua. O endurecimento da lei, a proibição do uso de máscaras e até o que está sendo cogitado aí de configurar como terrorismo esses atos de violência. Isso é o caminho? Esse é o melhor caminho? Eu acho um caminho muito perigoso. Eu creio que a legislação existente já basta para que se possa combater qualquer ato de violência nas ruas. Me parece que está havendo um certo exagero e um perigo. Quando é emoção, não é momento bom para que haja uma legislação nova. E o momento é de emoção, particularmente com a morte de uma pessoa no Rio de Janeiro e também com a violência contra o patrimônio privado e público. Mas eu creio que é muito perigoso. Esse projeto, anteprojeto ainda, está sendo trabalhado no Ministério da Justiça há muitos anos. No governo anterior do presidente Lula foi trabalhado e houve a preocupação em enviá-lo ao Congresso exatamente por isso. O perigo de fazer desse projeto de lei um instrumento para a direita autoritária.
Cláudio Lembo, a quem interessa essa ação dos chamados black blocs, né? Houve acusação até que partidos políticos estão colaborando, porque existe um interesse imediato. No seu entender, tem sim, sendo ano eleitoral, existe uma ação deliberada, provocativa? Todo ano eleitoral é um ano sensível. Não esqueça que em 2006 surgiu a rua com o PCC, que já existia, que era pré-existente, mas houve aquele conflito que inevitavelmente foi colocado como um problema eleitoral. Eu creio que este ano também temos o mesmo problema. Há os interessados em criar baderna, insegurança, etc. Porém, eu creio que esses jovens, acima de tudo, são jovens revoltados que querem realmente romper com a estabilidade social. Eu não gostaria de usar a palavra porque eu creio que tem um sentimento mais profundo, mas é uma visão anárquica da sociedade. Eu acho que nós estamos voltando um pouco aos 1920, por aí, quando os anarquistas de São Paulo faziam tudo igual. É que hoje estão usando, porque imitam outros revolucionários do mundo, usam máscara. Porém, eu não creio que tenha uma visão partidária, tem uma visão realmente de revolta subjetiva da juventude. Cláudio Lembo, vamos agora à candidatura Kassab. Você é do PSD, o partido de Kassab. Kassab aqui falou que ele acha que ele chega até o segundo turno. É o que ele disse também em particular. Ele acredita nisso. O que ele disse a você em público, ele me diz em particular. É o que ele acredita. Mas a pergunta é isso. Kassab tem cacife para enfrentar a candidatura de Geraldo Alckmin, governador do estado, com a força do cargo, do SCAF, com a força da Fiesp, e Padilha, que tem o padrinho Lula e a caneta da presidência da República. Dá para competir e chegar no segundo turno? Eu acho que o Kassab tem, acima de tudo, estrela. E tem uma qualidade pessoal de ser bom político. E tem um bom trânsito com a sociedade. Está correndo todo o interior de São Paulo, com muita vontade e com muita determinação. Eu acredito que ele possa chegar assim, e por que não? Também outros candidatos que começaram com 2%, 3% chegaram. Então eu creio que ele está dando uma demonstração de vontade política que é extremamente importante e que é reparado, é captado pelo eleitor. Eu acho bom o que ele está fazendo. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada, Lembo. Estela. Na Tailândia, sobe para 5 o número de mortos em protestos. E a primeira-ministra enfrenta manifestações do lado de fora de seu escritório. Os protestos de ontem ficaram marcados pela violência, com troca de tiros e até a explosão de uma granada. O confronto entre oficiais e civis aconteceu quando a polícia tentou desmontar um dos acampamentos dos manifestantes. Hoje, o líder da oposição, Suthep Thaugip Suban, reuniu 3.000 pessoas em frente ao edifício do Ministério da Defesa, onde fica o escritório temporário da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Um oficial da segurança alegou que, por enquanto, a polícia não irá retirar os manifestantes do local. A Tailândia vive uma grave crise política nos últimos meses. Ataques no Líbano matam 6 pessoas e deixam mais de 100 feridas. A cidade de Beirute, capital do Líbano, foi atingida por 2 atentados na manhã de hoje. O ataque duplo foi causado por bombas colocadas em um carro e uma moto no Centro Cultural Iraniano. Uma das explosões atingiu um orfanato e deixou muitas crianças feridas. Um grupo radical libanês ligado à Al-Qaeda assumiu a autoria dos atentados. No Egito, o ex-ditador Hosni Mubarak comparece ao tribunal e nega as acusações de corrupção. O ex-presidente e seus 2 filhos foram indiciados por desvio de verbas públicas. Em 2013, Mubarak foi condenado à prisão perpétua pela morte de manifestantes que foram às ruas protestar contra o seu governo. Mas está enfrentando um novo julgamento desse caso, após ter um recurso aceito pela justiça. Ele continua sob custódia em um hospital militar no Cairo, capital egípcia. E após dias de muita tensão e manifestações marcadas por mortes, o governo da Ucrânia anuncia trégua e afirma que vai negociar com a oposição. O presidente Viktor Yanukovych anunciou o início das negociações há pouco. Um comunicado no site do governo afirmava que durante as negociações com a oposição haverá uma trégua. O objetivo é acabar com o derramamento de sangue e estabilizar a situação no estado no interesse da paz social.
Hoje, as barricadas de fogo duraram todo o dia e os manifestantes se preparam para possíveis combates. Eles encheram garrafas com gasolina para usar como coquetel molotov e retiraram pedras do pavimento. De tarde, o clima ficou mais tenso na Praça da Independência, na capital Kiev. Policiais e manifestantes estavam separados pelas barreiras. De um lado, tropas do governo tentavam intimidar os manifestantes atirando pedras. Já os ativistas arremessavam coquetéis molotov. Não há registro de feridos. Já a Comissão de Direitos Humanos da ONU pediu uma investigação urgente sobre o uso excessivo da força nos protestos. No Vaticano, o Papa Francisco, que teve solidéu levado pela forte ventania, pediu pelo fim dos confrontos na Ucrânia. Em resposta, o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, disse aos líderes da oposição que separem os manifestantes radicais dos pacíficos. E o primeiro-ministro afirmou que as ações violentas de ontem foram uma tentativa de forçar um golpe de Estado. Chanceleres da França, Polônia e Alemanha foram para a Ucrânia para se reunirem com Yanukovych amanhã. O objetivo é acalmar a reação popular e retomar o diálogo entre o bloco europeu e o país. A União Europeia discute sanções econômicas contra a Ucrânia. Os protestos começaram em novembro, quando o país desistiu de assinar um contrato de associação com a União Europeia para se aproximar da Rússia. Os confrontos se tornaram violentos depois que o governo aprovou leis antiprotestos no mês passado. Centenas de pessoas foram detidas e dezenas morreram nas manifestações. Nesta semana, o parlamento decidiu anistiar os presos políticos e vem tendo reuniões para discutir alterações na Constituição da Ucrânia para diminuir os poderes do presidente. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.